Abra a tua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 29. Nós estamos na campanha A Intercessão de Jó. Jó, capítulo 29, versículo 1 e versículo 2. Nós estamos no 10º dia desta campanha. A intercessão de Jó. E hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre reconstrução. Tesouros escondidos, riquezas encobertas. Todos acharam? Olha só que interessante, Jó capítulo 29. Eu vou ler algumas partes para vocês. Versículo 1 e 2 diz assim: Jó continuou em sua fala dizendo: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus cuidava de mim. Versículo 11 em diante: o ouvido que me ouvia dizia que eu era feliz, o olho que me via dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que pediam ajuda, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava prestes a perecer vinha sobre mim, e eu fazia o coração da viúva cantar de alegria. De retidão, e ela me servia de roupa. A minha justiça era como um manto e um turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Era pai dos necessitados, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos dos iníquos e arrancava as vítimas dos dentes dele. Somente até aí. Reconstrução já vem de um novo início, né? Meus irmãos, a frustração, ela é um choque inverso à expectativa que você tinha. A mesma altura que você tinha a expectativa, quando você tem um choque e percebe que não é aquilo que você tinha expectativa, na mesma altura que você subiu, é na mesma direção contrária à depressão, à tristeza, à desmotivação. Nessa mesma proporção que se esperava positivamente, é a mesma proporção que se lamenta. É uma dor nos pensamentos. A frustração é uma dor nos pensamentos. Eu escuto palavras assim como: não era para ter acontecido isso, não era para ser assim. São suspiros frequentes que transbordam dentro do fundo de um poço. Alguém que se sente no fundo de um poço e que transborda em suspiros de cansaço, exaustão. Jó, no capítulo 3, no versículo 25, diz assim: porque aquilo que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Qual que é o teu maior medo? O que você tem receio? Talvez que aconteceu. Talvez aquela menina de 7 a 11 anos, que é o período de maior pavor de uma criança, com que os pais se separem. Aquela menina ou aquele menino que tinha medo que os pais separassem, o pavor, isso aconteceu. Talvez a morte de um ente querido, aconteceu. Talvez uma separação pode ter acontecido, que lhe frustrou terrivelmente. Muitos preferiram encontrar a morte do que passar pelo que passaram. Muitos preferiram ter até morrido, mas por alguma razão Deus permitiu com que eles se tornassem mais fortes, se tornassem professores em desertos, guias em caminhos tortuosos. Eu escuto frases ainda hoje que as pessoas dizem assim: eu era feliz e eu não sabia. Talvez você já disse isso, né? Ou frases de pessoas que estão frustradas que dizem: eu imaginei que seria diferente. Eu lembro uma frase do Silvio Santos que ele disse bem assim: eu não gostei de envelhecer.
mas foi nos últimos dias, quando ele disse isso. Mas o livro de Jó, ele contém muitos tesouros escondidos, riquezas encobertas, que você só vai conseguir enxergar quando você estiver no ângulo da frustração, quando você estiver na ótica de quem está passando por isso. Só sabe ou tem a emergência de ajudar quem passa fome, quem passou fome. Só tem às vezes um nível de empatia, uma disposição que o desloca para ajudar, quando você compreende quem está passando por tal coisa. Jó, no capítulo 29, ele fala de um jeito saudosista, um jeito de saudade, um tanto frustrado. A vida dele que era regalada, cuidada, ele fala assim: quem me dera, que saudade daquele tempo em que Deus cuidava de mim. Quem tem acompanhado esses dias as mensagens, sabe que essa luta de Jó durou entre 9 meses e 12 meses. Então, depois dessa luta, ele viveu mais 140 anos. Então, se você pegar a vida de uma pessoa aí, a raça humana ainda era nova. Se você pegar a vida de um ser humano de 300 anos que seja, de 200 anos que seja, e durante 9 meses a vida dessa pessoa foi uma vida estreita, é de se recalcular a murmuração, não é? E ele fala de uma forma saudosista. O versículo 6 diz que ele lavava os seus pés com leite. Por que ele lavava os seus pés com leite? Porque ele tinha muitos rebanhos, e era um costume de pessoas abastadas na época. Agora, como reconstruir? Como restaurar a confiança? Como restaurar essa vida depois de um tombo tão grande? Como reconstruir após tamanha ruína? Uma das questões do currículo de uma pessoa adulta é exatamente a reconstrução. Exatamente a reconstrução. Eu enfatizo isso porque quando você conversa com pessoas de 90 anos de idade, 80, 70, alguns já perderam filhos, já perderam os irmãos, já perderam com certeza os pais, já perderam um rim, já faliram e levantaram, já passaram por situações extremas na vida e sempre tiveram que reconstruir. Na mesma hora que isso traz uma frustração, desenvolve uma humildade, desenvolve uma empatia, deixa mais forte quando parece que está mais fraco. Eu pontuei aqui algumas atenções minhas em cima desse tema, mas o primeiro ponto que eu quero considerar aqui é que se você quer reconstruir algo na tua vida, você não pode fugir. Você não pode ser covarde. Jó não tirou a vida dele. Jó não amaldiçoou o seu Deus. Jó não disse para sua esposa, esse versículo que diz isso, e Jó não disse para sua esposa: não está bom? A porta é serventia da casa. Talvez você já ouviu isso, talvez você já disse isso. Talvez, se Jó tivesse falado isso, ele tivesse realmente se tornado indigno da consideração da escrita que tem a respeito dele. Talvez você já escutou isso, talvez você já falou isso, mas Jó, porque ele queria reconstruir, ele não disse isso. Não está bom? Então procura quem faça melhor. Jó, ele permaneceu. E essa é uma característica de quem vence: permanecer. Se você quer reconstruir algo, permaneça. Não tem como eu reconstruir sem permanecer. Eu estou falando em reconstrução. Construir é uma coisa, você compra um terreno e você constrói. Agora, reconstruir
é melhorar, reformar algo que já foi construído. Como que você pode melhorar esse corpo teu aí, como diz o outro, o missioneiro Chiru, esse corpo esgualepado? Como que você pode reformar? Você muda a tua dieta, você muda a tua rotina, você muda talvez até os ambientes que você trabalha, que você permanece, o que você ingere, o que você assiste, as pessoas com quem você anda. Como que você vai reconstruir? Ou por acaso Deus fez eu e você com o fígado estourado desse jeito, com o pâncreas intoxicado desse jeito? Não, não é? Construir é uma coisa, reconstrução, já existe o terreno, então é uma restauração. Gente, tem um filme, e esse filme sempre me vem na cabeça quando se trata disso. O nome do filme é Tempo de Recomeçar. É um filme de 2001, do Calvin Klein, aquele ator Calvin Klein. Assista para você ver. É um filme, um drama, mas é um filme que emociona você, quando você vai descobrindo as etapas dele. Esse homem, na verdade, ele era muito grosseiro com a família dele, ele era muito rígido. Isso aqui que é uma pessoa rígida, uma pessoa que ela não é malhável. Uma pessoa rígida é uma pessoa dura demais. Esse homem foi muito grosseiro e rígido na sua vida, mas em um determinado tempo da vida, ele descobriu um câncer terrível, em que só adiantava ele fazer um tratamento paliativo. Ele não quis fazer o tratamento paliativo. Depois dessa frustração, dessa notícia, anos morando sozinho, ele decide recomeçar a sua figura paterna. Ele decide recomeçar a sua figura de marido, a sua figura social. Ele decide construir uma casa na condição de que o seu filho problemático fosse o ajudar. Mas, além da herança que ele iria deixar para o filho, ele reconstruiu um relacionamento maravilhoso com todos ali, através dos desafios que ele sempre fugiu. Durante uma vida, ele fugiu de assuntos com a esposa. Durante uma vida, ele fugiu de posturas com os filhos. Durante uma vida, ele fugiu de relacionamentos e posturas que ele tinha que ter socialmente. Mas agora, ele não podia fugir mais. Agora ele percebeu que às vezes não dá tempo para nada. Então, ele tem a melhor postura da vida dele. E é por isso que o filme ensina tanto. Além de uma herança que ele deixa financeira, ele deixa um legado, uma saudade, uma imagem, algo que inspirou a sua família. Porque fugir não é para cristão. Fugir não é para quem quer vencer na vida. Só que por mais que você fuja, algumas coisas que é o legado que Deus deixou para mim e para você, que é a nossa missão, nós não conseguiremos fugir. Eu atendi uma vez, há muitos anos, uma senhora em que o seu filho, ainda menor de idade, já tinha passagens pela polícia, ele já tinha feito coisas muito horrendas, terrivelmente horrendas. E ainda ele era menor de idade quando ele foi roubar o carro de um policial à paisana. Quando ele estava entrando no carro, o policial de longe deu um tiro só. E o menino morreu. Essa mulher estava magoada com Deus, ela estava magoada com o próximo, e ela estava magoada consigo mesma. Eu não sei explicar, e ninguém sabe explicar o porquê que algumas coisas acontecem. A gente não sabe, e a gente chama isso de tragédia. Mas como que ela vai fugir agora da vida? Se ela tem mais filhos, se ela ainda tem um marido, só resta ela canalizar todo aquele amor que estava guardado e que ela não consegue entregar mais para pessoas que ela pode figurar a imagem do filho e pessoas que realmente precisam de ajuda.
Eu, ainda na minha adolescência, eu tive amigos que se envolveram nas drogas e que morreram. Amigos que numa penitenciária acabaram não voltando. Amigos que a vida realmente foi uma verdadeira desgraça. Eu tenho muita esperança, muito amor dentro de mim em fazer algo por alguém que eu entenda que são pessoas que estão precisando, e eu entendo que eu sou a resposta da oração de alguém. E quando você entender que Deus permitiu alguns desertos para você ser a resposta da oração de alguém. Essa mãe, ela precisava ajudar muitos meninos, muitas meninas. Essa mãe, ela pode ter ou fundar uma ação social, uma ONG, ou seja o que for, de prevenção, para que não cheguem nesse quadro. Mas nós não podemos fugir, nós temos que canalizar as forças para de alguma forma reconstruir. Deus nos deu a vida para valer a pena. Agora, significa que a gente não vai se frustrar mais? Não! Significa que nós não vamos nos decepcionar mais? Não! Significa, meu irmão, que nós estamos vivendo cada dia, e cada dia o Senhor está sendo suficiente nas nossas vidas, mas nós estamos aqui fazendo valer a pena aquelas frustrações que a gente teve, as experiências que a gente passou, para ser resposta, para ser mão de Deus na vida de alguém. Se você quer reconstruir algo, não fique focando somente a tua vida. As alianças são melhores do que as guerras, e você vai entender que negar a si mesmo e tomar a sua cruz vai ter significado, e a sua vida vai ser reconstruída de dentro para fora. Segundo ponto que me chama a atenção: a reconstrução, ela é um processo artesanal. Isso é um processo lento, é na mão. Jó, ele descreve ali, ele discorre palavras nesse livro de 42 capítulos, escrito por Moisés, palavras muito detalhadas da cultura da época. Jó e esses amigos dele, esses 3 amigos, mais um outro companheiro que apareceu ali, ficaram 4 pessoas dialogando com ele. Na verdade, discorre dentro disso verdadeiras reuniões fortes, reuniões especulativas, conversas muito tensas, porque isso faz parte da reconstrução. Imagine só você e a tua esposa tentando reconstruir algo. De repente você vai lá e fala: olha, eu queria tanto. Ela fala: eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo, aquilo só dá bicho, eu não gosto aquilo lá para juntar mato. E ele fala para ela: aquilo ali que eu não gosto. Por quê? Porque ninguém cuida. E isso é reuniões e mais reuniões, e às vezes tensas. Por quê? Por conta da reconstrução, da reforma. Se você se propôs a reconstruir a sua vida, você terá que ter muita paciência para desentortar lentamente culturas que o destruíam antes. Culturas que o destruíam antes. Eu trabalho com a recuperação de dependentes químicos aí há quase 20 anos. E não é só o dependente químico que precisa mudar. A família do dependente químico também precisa mudar, porque aquilo é um CID, aquilo é um código na medicina, que eles dizem, é um código de uma doença, é um transtorno, pode se transformar pode evoluir para várias coisas, mas aí as pessoas têm uma tendência, depois que saem de uma comunidade terapêutica, não estar seguindo a direção que deveria seguir, preventivamente. E aí eu sempre digo, desse jeito que vocês estão fazendo, não dá certo. Não é uma praga que eu estou jogando, não. É um alerta que eu estou fazendo. Eventos mais eventos, festas, ambientes que condicionam a ruína. Casal que precisa falar a mesma língua e acaba não falando a mesma língua.
Mudar uma cultura é um passo de cada vez, mas começa por você. Quando você percebe o valor da manutenção, você muda. Quem aqui já teve que fazer uma manutenção num carro? Depois de mau uso, você vai andar diferente. Quando você precisa mexer na suspensão do teu carro, leva naqueles auto center que o cara, ele vai cobrar até a tua alma. Ele vai achar defeito, até aquilo que não tem. Daí tem que trocar amortecedor, tem que trocar embuchamento, o pneu está deslocado, tem que fazer alinhamento, geometria, balanceamento, caster, mais o escambau A4 ali, tem um demônio naquelas rodas ali, meu Deus do céu, e o cara sai dali sem um rim, e ele sai dali, e ele pensa, eu preciso passar mais devagar em lombada. Começa a escolher os melhores caminhos, em vez de pegar a rua esburacada, começa a tomar mais cuidado com uma coisa ou outra. Por quê? Porque ele entendeu o valor de uma cultura que ele tem que mudar, um cultivo que tem que ter. Quando você vai num velório de uma pessoa que morreu num acidente de carro, ou seja como for, você já sai de lá respeitando melhor a sinalização, sendo mais prudente em algumas coisas, sai com aquilo na cabeça. Por quê? Porque você não quer que aconteça tal coisa na tua vida. Então mudar uma cultura tem a ver com aquilo que você ouve. Mudar uma cultura tem a ver com aquilo que você fica vendo. Mudar uma cultura tem a ver com aquilo que você aceita. Você já viveu um inferno e agora está voltando a viver um inferno? Em que sentido, pastor? Aceitando algumas coisas na tua vida de novo? Tem a ver com aquilo que você ouve. Tem a ver com aquilo que você vê. Há pessoas, por exemplo, que a pornografia tem assassinado a sua vida, assassinado os prazeres da sua vida. Você pensa assim, isso é mais com o homem que acontece. A última estatística que eu ouvi está 60% homem e 40% mulher. Tem intoxicado de uma forma a juventude que você não tem ideia. E ela trabalha na mesma área do cérebro que a droga química, para você ter uma ideia. Então, tem lidado com o que nós chamamos de hiperestímulo. E aí nós sofremos por esse hiperestímulo de diversas formas, desde o sabor, até aquilo que assistimos, até coisas que são elaboradas de cores. Antigamente o louvor era um violão só, um órgão, aquele órgão bem, sabe? Aquele lá, e o louvor era aqui. Hoje tem luzes, tem a guitarra que faz o solo, tem a distorção de não sei o que, tem aqueles cantores que pegam o microfone e ficam fazendo assim e cantam bem, né? Tem o envolver, tem o isso e aquilo e coisa e tal, hiperestímulos, e daqui a pouco a simplicidade nos leva a um tédio. Você não consegue viver na simplicidade porque é um tédio. Então, quando você tem que lidar com algo que é artesanal, a reconstrução, nós reparamos que vivemos numa época do descartável. Talvez você já ouviu o que eu vou falar, de um jovem que chega para o vô dele e fala: vô, como é que o senhor conseguiu ficar casado aí 60 anos? E ele fala: bem, eu vim de um tempo que quando as coisas estragavam a gente arrumava. Hoje tudo é descartável, não é? Então, algumas coisas nós temos que trocar mesmo. Tem gente que até o pó da casa é patrimônio. Mas algumas coisas nós temos que consertar. E relacionamento é um deles. Então envolve muita paciência, envolve perdão verdadeiro, envolve da minha parte, da tua parte, sacrifícios pessoais. Quem que gosta num domingo de sol ali, em vez de descansar, está trabalhando, né? Quem que gosta? Ninguém gosta. Quem que gosta de chegar cansado em casa, esgualepado e ter que fazer uma coisa ou outra? Porque a reconstrução envolve isso. Mudar uma cultura tem a ver com aquilo que você ouve, aquilo que você vê e aquilo que você aceita.
você percebe e reconhece influências, reconhece exageros. Paulo, ele teve esse papel desafiador. Quando Paulo chega na cidade portuária de Corinto, lá na Grécia, ele vai defrontar-se com o oposto do cristianismo. Os homens, eles, se tivessem relação com as suas esposas, isso não tinha tanta honra quanto ter a relação com o seu moço. Na cultura grega, tinha um lugar lá que existiam as festas dos glutões, as festas de glutonaria. Isso é, se comia. Quando você estava cheio, você ia numa sala chamada vomitódromo. Você enfiava o dedo na goela, vomitava ali e voltava a comer. Glutonaria. Existiam N situações, principalmente imorais. E aquilo era feito vista grossa na própria igreja de Corinto. Em 1 ano e meio que Paulo ficou ali, ele se defrontou com questões terríveis, que para eles era normal. Paulo olha para um templo, e ele chamava aquele templo de o templo da deusa Afrodite, que era a deusa da fertilidade. Ali ficavam 1000 sacerdotisas, que raspavam o cabelo, que raspavam o corpo, que passavam óleo, e ficavam à disposição dos mercadores para engravidarem. A deusa da fertilidade. Essas mulheres foram se convertendo. Paulo os aconselhou a usar um véu na cabeça. Por quê? Porque as gregas não usavam véu. E no Oriente Médio, até hoje, o véu, ele é para cobrir uma parte assexuada da mulher. No Oriente Médio, o cabelo só se mostra para o marido. Então as mulheres romanas, na parte da Europa, do Oriente Médio, naquela época, as mulheres romanas, elas usavam véu, elas não era um lencinho, elas usavam o véu, elas escondiam o cabelo, elas mostravam só para o seu marido. Então significa que na sociedade, se ela usasse o véu, significava que ela era uma mulher de respeito. Se ela não fosse casada, ela respeitava o seu pai. Se ela fosse casada, ela respeitava o seu marido. Mas as gregas não faziam isso. Além do mais, Paulo, ele pregou sobre essa igualdade na igreja de Corinto. E ele disse: eu gostaria que todas vocês usassem véu na igreja de Corinto, por conta dessa cultura. E é importante eu fazer uma exegese e entender a importância disso. Não é o tecidinho em cima da cabeça. É uma cultura. Paulo, ele queria apaziguar uma cultura, mas ele ficou tão assustado que ele queria fugir dali. Então Deus aparece ali, se eu não me engano, no capítulo 1, versículo 18, e a Bíblia diz que o próprio Paulo diz ali: eu mesmo queria sair dali, mas o Senhor se apresentou a mim e disse: não saia daqui, porque eu tenho muitos dos meus aqui. Não fuja. O trabalho aqui é artesanal. O trabalho aqui, ele é demorado. Olha para cá. Como é que é a cultura do teu cônjuge? Da onde que veio? Como é que é a cultura aí do bairro onde você mora? Lá no trabalho onde você está? Como é que é a cultura daquele lugar? Eu lembro o meu líder de jovens, quando eu tinha 16 anos, o Vitão. E ele era peão de uma fábrica, e ele conta que os homens ali, as conversas eram de: e a mulher lá? Ei, rapaz, a mulher lá, não sei o que, não sei o que. Era assim. E ele, cristão, líder de jovens, e ele contou para mim que ele tentaram armar situações para ele. Deixaram no setor dele, em cima da mesa, uma revista pornográfica aberta, e ficaram escondidos, esperando ele chegar e pelo menos folhear uma folha, ou algo assim. Ficaram escondidos. Mas quando ele chegou lá, ele viu aquilo de longe, ele pegou e só virou, fechou ela e jogou no lixo. Aí saiu eles de trás para ver: aí agora nós vimos que você é de verdade e coisa e tal. Mas é uma cultura. E para você quebrar a cultura, essa mudança começa em você. Se a Bíblia diz, se Jesus falou que o mal não é o que entra pela boca, mas o mal é o que sai pela boca, por que esse monte de palavrão em casa?
A mudança tem que acontecer de dentro para fora. Isso é artesanal, é demorado, é uma cultura que você vai ter que mudar, é um princípio correto que terá que ser restaurado. Se você quiser reconstruir, além de você não fugir, você vai ter que entender que, terceiro ponto, há muitos tesouros escondidos e riquezas encobertas ainda. A terra em que Jó pisava ainda era a mesma terra. A esposa que ele escolheu para ele casar na sua juventude ainda era a mesma esposa. E isso é maravilhoso. O Deus de Jó ainda era o mesmo Deus. E sobre tudo o que Jó viveu, significava que ele deveria escavar valores ainda mais profundo nesses escombros. Eu já disse para vocês que eu conheci minha esposa, eu tinha 14 anos, ela também. Eu conheci ela na adolescência. Depois eu conheci ela jovem, mulher. Depois eu conheci ela mãe. Depois eu conheci ela pastora. Daqui a uns tempos eu vou conhecer ela avó. Isso é, existem valores ainda a serem descobertos, riquezas ainda a serem descobertas. O amor faz você enxergar as boas memórias. O amor faz você enxergar projetos, mesmo em meio à neblina. O amor faz você, meu irmão, enxergar, além das amarguras, você ter a expectativa de riquezas, você ter a expectativa de tesouros que outras pessoas não enxergam. Presta atenção. Alguém talvez só enxerga uma pessoa velha, mas alguém enxerga um pai, uma mãe, maravilhoso e maravilhosa. Alguém talvez só enxerga uma pessoa velha, mas alguém enxerga um homem que foi para a Segunda Guerra Mundial defender o seu país, criou a sua família, honrou pessoas maravilhosamente. Alguém enxerga talvez uma pessoa internada no hospital, um número de uma pessoa na chamada de uma escola, mas alguém enxerga ali uma história. Alguém enxerga ali alguém que tem uma vivência. Alguém talvez pode enxergar um bandido, mas alguém enxerga um filho, porque enxerga um tesouro ali, onde ninguém enxerga. Enxerga valores escondidos ali, riquezas escondidas debaixo de escombros. Alguém enxerga um perdido, mas um cristão enxerga uma alma. Há muita riqueza que talvez pela rotina você não está vendo mais. Eu achei interessante um rapaz contando de um anúncio que mandou fazer num jornal. Foi antes dessas propagandas velozes aí de marketplace, do WhatsApp, os anúncios da internet. Antes eram feitos os anúncios no jornal. E ele tinha um sítio bonito, mas que ele não estava enxergando essas coisas. Colocou na cabeça dele que ele queria vender. Então, ele chamou um poeta e pediu para aquele poeta fazer ali um comercial daquele sítio para ele vender. O poeta ficou ali alguns dias e entregou para ele o discurso do anúncio: vende-se sítio maravilhoso. Nas manhãs, o sol nasce em tal direção, ilumina as cerejeiras, assim assado. Os pássaros da raça tal, assim, todas as manhãs estão nos seus ninhos, estão cantando assim e parecem que descrevendo o dia que vai ser belo. Nessa chácara, nesse sítio, o lago que tem ali, na aurora da viração do dia, ele brilha assim assado e reflete o sol assim assado. O gramado que está à frente, o pasto, e ele faz tudo isso. Passado alguns dias, ele foi até
o seu cliente e perguntou: o senhor não colocou à venda? Eu procurei no anunciado ali, eu não vi que o senhor colocou à venda o sítio. E ele falou: depois do que você descreveu, eu não estava nem enxergando aquilo, eu não vou vender mais nada. Agora eu fico observando através dos teus olhos tudo aquilo. Às vezes você não precisa abandonar teu emprego, não, a tua profissão, você só precisa descansar. Às vezes você não precisa fugir de casa, não, abandonar a tua família. Às vezes você só precisa ficar internado numa comunidade terapêutica 9 meses, ou numa penitenciária, para você enxergar a tua família, ou viver longe um pouco. Às vezes, meu irmão, você não precisa reter algumas coisas, é só correr o risco de perder alguém, não é verdade? É muito verdade, né? O meu pai de criação, eu tinha, acho que uns 19 anos, ele teve um ataque nervoso, ele passava mal, ele dava uns berros, mas meu pai é brutão, meu pai é ignorante no sentido de brutão, o dedo dele é aqueles dedos de milhopan, a mão dele nem abre direito, né? E metalúrgico a vida toda, e daí, eu até brinquei que um dia, eu estava chegando no estabelecimento, meu pai estava parado e estava tocando o Village People. E eu cheguei naquele, eu falei: você? Minha inspiração, escutando o Village People. Mas ele estava no lugar, eu nem estou escutando isso aí. Mas o pai, ele estava com a crise nervosa, e ele deu piripaques ali. Meu irmão, eu sou uma pessoa que para eu chorar, misericórdia, é muito difícil, é raro mesmo. Ali eu entrei em desespero, eu chorava, eu abraçava ele: não, vou para o hospital, pelo amor de Deus. E aquela agonia, aquela coisa toda. Talvez você não está enxergando os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. Às vezes você pega um álbum de fotos e você lembra daquelas palavras erradas que os teus filhos falavam quando era criança. Eu lembro da primeira frase do Eduardo. Hoje o Eduardo está com 24 anos, nosso filho mais velho. Nós estávamos indo para a 10ª igreja. Ele tinha pouco mais de 10 meses, né? 10 meses por aí. Estava no meu colo. Daí ele bem assim, apontou o dedo para a banca de cachorro quente, pialum briguento. E ele falou, primeira frase que ele montou: queio cachorro quente. 10 meses, pulava do skatinho e falava manoba. Minha esposa, prova viva disso. Meu irmão deu um skate, meu irmão pulava de skate e ele fazia assim. Os outros andaram um pouco mais tarde, né? Mas de cada um deles você vai lembrar de coisas assim, tesouros escondidos. E mesmo mais velho, e coisas assim, situações no casamento, não é verdade? E aí, talvez você, pela rotina, não está enxergando esses tesouros escondidos, e você não tem força para reconstruir. Enquanto alguém enxerga uma crise, outra pessoa enxerga uma oportunidade. Sabe aquela foto, aquela cena que tem uma pessoa na frente da vitrine e fala assim: como a vida é injusta, eu só tenho esses sapatos. Aí olha para o lado, tem uma pessoa numa cadeira de rodas que não tem os 2 pés. Enquanto tem alguém que fala bem assim: meu marido, minha esposa é minha cruz. Tem alguém próximo que pensa: eu queria tanto uma cruz para mim. Pelo menos para brigar. Pelo menos para coçar as costas. Meus irmãos, algumas pessoas conseguem enxergar riquezas encobertas, tesouros escondidos. Quando eu vim aqui para o Sabará, por incrível que pareça, mataram um homem na frente da porta da igreja a facadas, e o culto continuou normal. Mais um dia apenas. Tinha aquela folia que tinha dos anjos, os arteiros, né? Tudo mais. Só que eu estou falando para você de, acho que 24 anos atrás. Eu estou aqui já. Eu assumi a igreja há 19 anos. Eu estou aqui há quase 23 anos. Eu moro aqui, vai fazer 8 anos. Mas isso foi há 24 anos. Quando eu vim a primeira vez ali, a gente veio para ministrar louvor e coisa e tal. Mas quando eu olhei para aquela igreja,
e eu vi bebezinho, e eu vi gente de cabeça branca, eu encontrei valor ali, e eu pensei, do mamano ao caducano, eu vejo uma igreja aqui, eu vejo potencial neste lugar, eu vejo pessoas que precisam só de ajuda, como eu preciso de ajuda, essas pessoas precisam de ajuda. E no dia tinha uma apresentação dos jovens da igreja, e as meninas tinham que estar de preto, e as meninas apresentando no altar da igreja, ali, algumas embaixo, com a camisa do Metallica, outra não sei o quê, e na hora do louvor alguém cantando, bate, bate, bate na porta do céu. Uma música que quem regravou foi o Guns N' Roses. Olha o nível. E coisas desse tipo. Meu irmão, eu enxerguei valor, e algumas pessoas não enxergaram valor. Algumas pessoas que diziam, eu não aguento mais. Outras pessoas que diziam, esse lugar já era. Quando eu olhava para aquele lugar, eu enxergava riqueza. Eu enxergava missionários indo pelo mundo. Como os missionários dessa igreja já foram para a Bolívia, já foram para o Haiti, já foram para Guiné-Bissau, já foram para o nordeste do país, já foram para o Chile, já foram para o interior do Paraná. Enxergue valor onde as pessoas não enxergam. Ei, Jó, tua esposa não se resume ao momento em que ela foi rixosa. Ela é tua companheira, e ela também está sofrendo crises internas terríveis. Há valor ali. Mulher, o seu Jó, o seu marido, não se resume nesse alguém que parece derrotado, porque por dezenas de anos foi um dos homens mais ricos da região, um baita de um pai, um homem de Deus, e agora ele vive um momento difícil. Ele não é um derrotado, ele é, como diz no versículo 16, pai dos necessitados, como está escrito ali, pai dos necessitados, porque ele enxergava valor. Se você vai reconstruir, precisa enxergar o valor, entender a riqueza, valorizar a estrutura. Encontre o tesouro ali, encontre a riqueza. Que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo abra os seus olhos. Isso vai te trazer ânimo, vai te trazer fôlego, vai lhe trazer consideração. Olha só, muita gente trataria Elon Musk diferente se soubesse quem ele seria, quando ele ainda era um menino de classe média, aí ou bem cuidado apenas. Não é? A mãe do Cristiano Ronaldo não abortou ele, mesmo sendo pressionada por ser mãe solteira e sem condições financeiras. Ela viu uma riqueza ali, muito além de dinheiro. Por isso que hoje ela tem muito dinheiro e tem o seu filho que vale muito mais do que tudo isso. Não é? Muita gente gostaria de ter o que você tem, porque enxergou um valor que talvez você não está enxergando. Reconstrua suas falas. Palavras são espirituais. Reconstrua suas falas, porque isso é muito importante mesmo. Jó disse que o seu Redentor, ele vive, e por fim, ele se levantará sobre a terra, e ele o veria, e isso aconteceu. Reconstrua sua esperança, reconstrua os seus passos, reconstrua a sua cultura. Você não morreu, há muita coisa por vir ainda, a missão continua viva sobre você. Moisés passou 40 anos como um dos líderes no Egito, filho da filha de Faraó, por um tempo chefe do exército do da maior nação na época, maior povo da época.
Mas depois aconteceu algo que levou a uma frustração terrível, fugiu para o deserto. 40 anos ele achava que era alguém. Depois ele passou 40 anos sem saber quem ele era, porque no momento da frustração, você não sabe o seu valor, você não sabe o que você é, você não sabe o que as coisas ficam todas confusas. Até que na humildade, ele cuidando de ovelhas que nem dele eram, ele entra numa caverna, e ali o Senhor se manifesta, uma voz poderosa e suave ao mesmo tempo, através de um fogo que estava em uma sarça, mas a sarça não era consumida pelo fogo. E o Senhor disse: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando é santo. E o Senhor fala: eu ouvi o lamento do meu povo. Em outras palavras, o Senhor está falando: eu te dei a vida porque você é resposta da oração de alguém. Quando você ajuda alguém financeiramente, quando você dá um copo de água fria para alguém, quando você dá um alimento, quando você ajuda na mão de obra, quando você dá um conselho, quando você faz uma oração, quando você tem alguma resposta, seja o que for com que você trabalha, seja o que for, você é mão de Deus na vida de alguém. Alguém tem orado, uma mãe tem orado, um pai, um filho, um marido, uma esposa. E por último, os últimos 40 anos da vida dele, ele descobriu que sem Deus ele não era ninguém. Um povo que era escravo, ele enxergou o valor. Um povo que era escravo, que nem eles mesmos enxergavam o próprio valor, Deus enxergou o valor daquele povo. Deus fez Moisés enxergar o valor daquele povo. Aquele povo da noite para o dia deixou de ser escravo. Aquele povo da noite para o dia passou a ser rico e passou a caminhar em direção a uma promessa. Você caminha em direção a uma promessa. E existem tesouros poderosos, grandiosos, que você precisa enxergar. Hoje eu fui buscar, o menino falou para mim assim: ô pastor, vem aqui, lá na Água Verde, vem aqui, eu separei umas roupas para o bazar. Falei: nisso a Fran tem que pegar ali, tá? Fazem um bazar online. Separei umas roupas para o bazar. Eu falei: ó, eu estou aqui no Batel, então eu já dou um pulo aí. Cheguei lá, ele: senta aqui pastor, eu quero cortar teu cabelo. Eu falei: mas é pet shop aqui também? Sentei: deixa que ajeitar tua barba, ajeitar teu cabelo, não sei o quê, e assim, e mexeu para lá e mexeu para cá. E ele falou: que benção a igreja, né pastor, o templo lá, as pessoas. Eu falei: benção, né pastor? Todo sonho que eu tenho demora uns 5 anos para se cumprir, quando é sonho profético assim, hein? E você lembra que eu te contei, pastor, que eu vi aquela igreja construída daquele jeito? Falei: que legal, você já foi lá? Ele falou: eu já fui lá, e eu vi aquele templo. E eu disse para ele: eu também vi, lá atrás, há 19 anos atrás, eu falei exatamente isso. Meu irmão, reconstrua. Porque Deus, Ele não permitiu que a morte chegasse até você naquele dia difícil, porque Ele te deu a graça e tudo o que você precisa para reconstruir. Só que nenhuma pessoa orgulhosa consegue fazer isso. A humildade faz a gente admitir, a humildade faz a gente reconhecer, e a humildade faz a gente continuar. Escute o que eu estou falando para você. Você, nessa reconstrução, encontrará valores, tesouros, que antes você não enxergava. Amém?